Ok, pessoal, então sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo meu objetivo é realizar comentários, e corrigir a atividade 6, onde nós discutimos durante a semana áreas de atuação. Então vamos lá. Primeira questão sobre a área de TI, é correto dizer. Veja que essa é uma questão que pode aceitar mais de uma resposta, né? Então vamos lá. Primeira possível resposta é uma área que está em constante crescimento, cujas profissões estão sempre em alta. Então essa aqui você deveria marcar. Nós falamos sobre isso aqui, vimos que as carreiras, as profissões que seguem a área de tecnologia da informação estão sempre em alta, porque a tecnologia está sempre desenvolvendo, novas sub-áreas estão surgindo, acompanhando aí o desenvolvimento tecnológico, e por essa razão, apenas para considerar alguns pontos, a gente conclui que as profissões de fato estão sempre em alta, né? Muitas empresas vão surgindo, então vai existir aí a demanda de profissões voltadas aí para a área de TI. As empresas querem melhorar seus resultados e a gente já viu que existem algumas sub-áreas da tecnologia da informação que com base nos dados, procura entregar também melhores resultados, procura melhorar os resultados das empresas. Então, quer você vá para um lado, quer vá para outro, é uma área que de fato está em constante crescimento, certo? Então, as profissões estão de fato sempre em alta aqui na área de TI. Inglês não é uma língua importante para a área, dá para se virar muito bem. A gente viu que isso não é verdade. Inglês é a língua padrão aí quando a gente pensa em tecnologia. Então, você quer esteja apenas utilizando um equipamento tecnológico, comentei sobre isso, o manual vem em inglês. Você quer se aventurar por uma nova área, o material disponível é em inglês. Então, você quer estudar uma linguagem de programação. Essa linguagem de programação vai conter palavras-chave que são em inglês. Então, inglês é a língua normativa aqui da área de TI. Então, se você quiser se desenvolver melhor, então você tem que desenvolver também o seu inglês. Saber lidar com o computador e as tecnologias é o mais importante. Não se faz necessário habilidades, deixa eu ver aqui, de comunicação, por exemplo. Então, isso aqui também não é verdade. É um erro muito comum em nossa área de TI julgar que somente conhecer a tecnologia, dominar o uso da sua ferramenta, de um determinado tipo de computador, é suficiente para que você deslanche na área, mas a gente sabe que isso também não é verdade, certo? É necessário você ter outras habilidades, habilidades não técnicas. Então, por exemplo, a habilidade de comunicação é uma habilidade muito importante, porque algumas carreiras, algumas sub-áreas aqui, que a gente até vai comentar também nesse exercício, envolvem a necessidade de comunicação, boa comunicação. Então, dependendo da área, você vai ter que ser bem persuasivo, certo? Você vai ter que lidar com problemas com clientes, que envolvem a habilidade de comunicação. Então, enfim, somente conhecimento técnico não é suficiente, certo? Habilidades não técnicas também são necessárias. Exige esforço contínuo de aprendizado, também é uma questão aqui, uma resposta que você deveria marcar, porque a gente também viu sobre isso, né? A tecnologia, a área de tecnologia da informação é uma área que está em constante desenvolvimento. Então, aquilo que você aprende hoje, aquilo que você vê no seu curso de informática, em pouco tempo, desde que não seja uma área mais fundamental, e olhe, em pouco tempo vai estar desatualizado, né? Hoje a gente aprende uma linguagem de programação, ela está sendo bastante utilizada no mercado, e de repente surge uma outra linguagem, uma linguagem existente, passa a ser a líder no mercado por uma série de razões. Então a gente tem que estar se atualizando quanto a isso também, né? Apenas para citar um exemplo. Então, começando aqui em relação às profissões, ele é responsável por implementar os sistemas e aplicações. Então, apenas fiz um jogo de palavras aqui, né? Aquele que implementa é necessariamente o desenvolvedor ou programador. Então, ele é o responsável por desenvolver software. Então, sistemas e aplicações nada mais são do que outras palavras aqui
para software ou programas, né? Então, ele é responsável por implementar. Estamos falando aqui do programador. Não é o analista de sistemas, não é o administrador de sistemas, nem é o web designer. Uma empresa possui muitos dados de seus clientes, funcionários, produtos e fornecedores, por exemplo. O profissional responsável por organizar e armazenar todos esses dados isso aqui a gente também falou, né? As empresas, organizações, instituições têm muitos dados das pessoas envolvidas aí com essa entidade e existe uma pessoa responsável por armazenar esses dados, manter esses dados, consultar esses dados. Essa pessoa é o administrador de banco de dados. Veja que ele não vai realizar necessariamente nenhuma análise sobre esses dados aqui. A preocupação dele é armazenar esses dados, talvez organizar esses dados, consultar esses dados, estabelecer alguma forma de visualizar esses dados, garantir que esses dados vão permanecer intactos, íntegros. Então isso é a responsabilidade do administrador de banco de dados. Tá? Não é cientista de dados, não é administrador de sistemas, nem é o analista de segurança da informação. Né? O cientista de dados, a responsabilidade dele é outra. Né? Uma vez que existem os dados armazenados, ele vai, com base naquilo, procurar potencializar os ganhos de uma determinada empresa. Então isso é o que faz cientista de dados, que é uma das profissões que estão muito em alta aqui dentro da tecnologia da informação. Ele é responsável por projetar, instalar e manter uma rede local. Então, a rede local, por exemplo, já disse tudo aqui, né? É responsável por projetar, instalar e manter é, obviamente, o administrador de redes. Ele é responsável por fazer a gestão, por fazer o desenho de uma rede inexistente, né, para que possa ser implantada ali. Ele vai também dar manutenção uma vez que essa rede está operando. É o administrador de redes. Analista de redes corporativas, faltou o R aqui. Administrador de sistemas, não é. Analista de segurança da informação também não é. A próxima, ele é responsável por organizar e categorizar os dados armazenados a fim de encontrar padrões que levem a aumentar o lucro da empresa, né? A fim de, faltou o D aqui. Então, aqui a gente já comentou também, já nesse vídeo aqui, é o cientista de dados, certo? Uma vez que os dados estão armazenados, a gente tem ali uma montanha de dados. Esse cara aqui, o cientista de dados, ele vai pegar esses dados, vai organizar de tal forma, buscar um padrão ali naqueles dados, vai organizar, vai categorizar, justamente com o fim de elevar o lucro das empresas, certo? Eu até durante as aulas fiz alguns comentários a respeito disso, né? Não sei se você está lembrado aí, como fiz a questão do comentário da cerveja com fralda, quando o pai vai comprar fralda, se a cerveja estiver no caminho, aumenta a probabilidade de ele levar a cerveja, aumentando assim as vendas das cervejas. Então, é isso que o cientista de dados visa fazer, né, para melhorar as vendas ou o lucro de uma empresa. Então, seguindo aqui, ele é o responsável por proteger os dados de uma entidade, empresa ou organização. Então, estamos falando do analista de segurança da informação. É a pessoa responsável por manter a integridade da empresa, né? A gente pode dizer assim, da organização, da entidade. Então, ele visa proteger a informação, evitar com que pessoas maliciosas acessem informações privilegiadas ou tentem apagar as informações, roubem as informações, certo? O analista de segurança da informação, ele também pode realizar testes de invasão, isso também foi comentado durante as aulas, né? A ideia, se você imaginar uma casa protegida, a ideia aqui, traçando um paralelo, é como se você contratasse um ladrão do bem para tentar roubar a sua casa. Se ele não conseguir, porque a sua casa está bem protegida. Se ele conseguir, aí ele vai dizer a você, certo? Olha, eu consegui, foi por sua casa está bem protegida, mas eu consegui porque tem uma pequena falha de segurança ali no seu telhado. Então, é isso que acontece com o analista de segurança. Ele também pode tentar invadir um sistema visando corrigir as falhas que ainda existem, né? Então ele
ele explora antes que alguém mal intencionado venha explorar, porque alguém mal intencionado vai se aproveitar dessa falha e o analista de segurança ele vai buscar corrigir então essas falhas. Então com isso a gente conclui aqui os comentários a respeito da atividade 6.